Boa tarde. Nós convidamos o Paulo para fazer, o Paulo Faria, professor do Departamento de Filosofia aqui da URGS, para fazer uma apresentação que ele, infelizmente, não pôde fazer durante a semana acadêmica, Kant, Rádio e GL. O Paulo é um dos nossos professores mais destacados aqui, mais queridos também. Mais velhos também. E a palavra está contigo, Paulo. Muito obrigado. Então, o slide ali diz que é um fato histórico, isso foi preparado para a apresentação na semana acadêmica. Eu sofri um acidente e fiquei impossibilitado. E, para dizer a verdade, eu tentei trocar aquela linha Semana Acadêmica da Filosofia por projeto Janelas Filosóficas. Mas, por alguma razão incompreensível, não consegui. Simplesmente não dá para apagar aquilo. Eu tentei, salvei em outro arquivo, de jeito nenhum deu para mexer. Fica o fato histórico de que isso era para ter acontecido na semana acadêmica, né? Bom, muito bem. No prefácio do Arquipélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn invoca um provérbio russo que diz mais ou menos o seguinte: quem olha para trás perde um olho, quem não olha perde os dois. O lema pode ser tomado como emblemático das relações entre a filosofia e a sua história. A saber, a história da filosofia, quando desacompanhada do esforço de pensar de novo os problemas filosóficos, é, na melhor das hipóteses, mera historiografia. Mas, em contrapartida, os que não querem aprender com a história da filosofia estão fadados a repeti-la. De onde a importância de evitar o falso dilema que tanta discussão inútil continua a suscitar entre nós, e não apenas entre nós: fazer filosofia... Pronto, deixou de... fazer filosofia ou fazer história da filosofia. Eu quero ilustrar esse princípio de que nós devemos rejeitar esse falso dilema através de um exame da interpretação proposta pelo grande lógico e filósofo argentino Andrés Rádio da concepção kantiana das modalidades. Eu vou estar me referindo a esse artigo aí, a concepção kantiana das modalidades. Como vocês podem ver, é um artigo muito breve, são 5 páginas. Tudo que o Rádio escreveu tem, com exceção da tese de doutorado dele, tem sim 3, 4 páginas, o que tornou possível que a obra completa dele fosse publicada em um único volume que contém a tese, são 100 e pouca páginas, e depois todos os artigos brevíssimos que ele escreveu. Então, tem essas duas edições aí desse texto. Bom, em poucas palavras, a tese do Rádio nesse artigo é que a concepção kantiana das modalidades é uma antecipação que, escreve Rádio, constitui uma cesura, talvez a mais importante em todo o pensamento modal de Aristóteles a Kripke. Uma antecipação do quê? Do que hoje a gente chama lógica da demonstrabilidade. Ao caracterizar as modalidades em termos de relações dedutivas entre conjuntos de proposições, já veremos o que o Rádio quer dizer com isso, Kant teria dado o primeiro passo decisivo para desontologizar os conceitos modais, substituindo a compreensão metafísica das modalidades por uma concepção funcional. Anotemos desde logo em favor de Rádio, uma evidência prima facie a favor do Rádio, que para Kant, cito, a modalidade dos juízos possui o caráter distintivo de nada contribuir para o conteúdo do juízo, pois além da quantidade, qualidade e relação, nada mais há que constitua o conteúdo de um juízo. Mas de dizer respeito à modalidade apenas ao valor da cópula com referência ao pensamento em geral. Juízos problemáticos são aqueles em que se toma o afirmar ou negar como meramente possível, opcional. Juízos assertóricos, aqueles em que se o considera atual, verdadeiro, e juízos apodíticos são aqueles em que se o encara como necessário. Bom, a ideia de tratar a lógica modal como metateoria de sistemas formais foi introduzida no século XX por Gödel, num artigo de 1933, Uma interpretação do cálculo proposicional intuicionista, e depois desenvolvida por Loeb, Solovey e outros até Josh Bull. GL é a sigla pela qual se designa usualmente
A lógica da demonstrabilidade é formada pelas iniciais de Gödel e Löb. O George Bolos chamou assim, GL, o sistema de lógica da demonstrabilidade apresentado no livro The Logic of Provability, de 1993. E, por extensão, a sigla GL veio a ser empregada como uma abreviatura de lógica da demonstrabilidade, e é assim que eu estou empregando. Bom, o ponto de partida é a interpretação do operador de necessidade, o quadradinho, como é demonstrável que, e do seu dual possível, como é consistente que. É certo que há antecipações dessa ideia, antes do Gödel. O Raju nota com razão que, para Frege, essa era a única interpretação admissível das noções modais, como, aliás, pode ser conferido na conceitografia de 1879. E o Bolos chama atenção para as notórias hesitações do fundador da lógica modal, Clarence Irving Lewis, acerca da caracterização correta da noção de implicação. Com efeito, o único ponto fixo para Lewis era a crítica à implicação material, a implicação fregiano-russeliana, que de fato remonta à lógica proposicional dos estoicos. Quando dizemos que P implica Q, não queremos dizer que o P é falso ou Q é verdadeiro. É a definição do Russell aí nessa seção de Principia Mathematica. De onde a definição do que o Lewis chamou de implicação estrita. P implica estritamente Q, sem somente se não é possível que P seja verdadeiro e Q é falso. Tá? Isso em 1918. Aqui está nascendo a lógica modal, a partir de uma insatisfação com a lógica proposicional de Russell. Mas quando se trata de explicar o recurso às modalidades para definir a implicação estrita, aqui não é possível que P seja verdadeiro e Q seja falso, Lewis, como outros lógicos do seu tempo, transita com desenvoltura entre o sentido em que a gente chama de implicação, a relação entre antecedente e consequente em um condicional, um juízo hipotético no sentido de Kant, e aquele em que essa palavra, implicação, caracteriza uma propriedade de argumentos, a consequência lógica. Assim, no ensaio em que pela primeira vez formula o seu programa, Lewis escreve: no sentido ordinário e próprio de implica, cite, porque ele não usa aspas onde devia ter usado, no sentido ordinário e próprio de implica, certas conclusões podem ser inferidas validamente de suposições contrafactuais, enquanto certas outras não podem. Hipóteses cuja verdade é problemática têm consequências lógicas que são independentes de sua verdade ou falsidade. Essas são as distinções vitais entre o significado comum de implica, para o qual P implica Q é equivalente a Q pode ser validamente inferido de P, e aquela implicação que figura na álgebra. A palavra álgebra ocorre aí com uma abreviatura de álgebra da lógica. Bom, vamos a Kant. Os postulados do pensamento empírico em geral definem aquilo que concorda com as condições formais da experiência, segundo a intuição e conceitos, é possível. Aquilo que se interconecta com as condições materiais da experiência, da sensação, é atual, wirklich. 3. Aquilo cuja interconexão com o atual está determinada segundo condições gerais da experiência, é ou existe necessariamente. O núcleo da leitura de Raju consiste na ideia de expressar a possibilidade como não dedutibilidade da negação, e a necessidade como dedutibilidade sem mais. De onde as definições. Possível que P, por definição, não se deduz, do nosso conjunto de premissas ou axiomas, a negação de P. E P é necessário, deduz P diretamente do conjunto de suposições. Possibilidade e necessidade deixam de ser concebidas, citando o Raju, como modalidades absolutas em si que corresponderiam a propriedades das coisas e passam a ser pensadas como conjuntos de enunciados. Este é o sentido da desontologização das modalidades efetuada pela primeira vez por Kant. O leitor tem todo o direito de perguntar o que foi feito do segundo postulado, porque Kant tem 3. Um para
possibilidade, um para atualidade e um para necessidade. O rádio só fala em possibilidade e necessidade. Então, cabe perguntar o que foi feito no segundo postulado e como o rádio representaria a noção modal de atualidade. Afinal, Kant observa escrupulosamente, ao longo de toda a analítica dos princípios, a tese tornada explícita nos comentários da segunda edição, a dedução metafísica dos conceitos puros do entendimento, de que a terceira categoria surge sempre da ligação da segunda com a primeira de sua classe. Assim, a necessidade não é senão a atualidade dada pela própria possibilidade. Apresto assinalar que Rádio examina breve, mas iluminadoramente essa tese de Kant em uma nota publicada 10 anos antes do artigo do qual estou tratando. Até onde alcanço perceber que é o artigo Weisheitsbedingungen der Möglichkeit, o que significa condições de possibilidade. Até onde alcanço perceber, a sugestão de que a melhor representação formal do sistema kantiano de modalidades, como, diga-se passagem, das concepções modais de Leibniz e do primeiro Wittgenstein, é o sistema S5 de Lewis, é o que o rádio sugeria lá naquele artigo anterior, não tem, com uma única ressalva que eu mencionei antes, consequências para a discussão que eu suscito aqui. Em segundo lugar, é uma tese distintiva da filosofia modal de Kant que todo juízo tem uma modalidade. A modalidade de um juízo, em outras palavras, é independente da ocorrência em sua expressão desses advérbios que nós chamamos operadores modais. O projeto kantiano de desontologizar as modalidades deve respeitar as restrições impostas por essas duas teses. Concretamente, isso significa que essa não é uma tarefa da lógica geral, que, como escreve Kant, abstrai de todo o conteúdo do conhecimento, isto é, de toda a referência ao objeto, e considera apenas a forma lógica na relação dos conhecimentos entre si, isto é, a forma do pensamento em geral. Não é uma tarefa para essa lógica geral, tá? Mas dessa outra lógica que Kant chama transcendental, porque se ocupa só com as leis do entendimento e da razão, mas unicamente na medida em que são referidas a priori a objetos, e não, com uma lógica geral, indistintamente tanto aos conhecimentos empíricos quanto aos conhecimentos da razão. E é assim que a gente chega à censura que o Rádio endereça ao modo como na crítica da razão pura Kant pretende ter se desincumbido do projeto de desontologizar as modalidades. A execução teria sido parcial, uma tarefa inacabada, em razão da subsistência no sistema da filosofia crítica de um resquício metafísico. Um resquício metafísico não liquidado, nada menos, esse resquício que é, nada menos que a distinção entre forma e matéria da experiência. Essa é uma das duas ideias do rádio que eu quero discutir no restante dessa apresentação. A outra ideia, como a gente vai ver estreitamente relacionada, é a aversão de rádio ao emprego generalizado nas semânticas da lógica modal que tem origem no trabalho de Kripke, da noção, para ele, rádio, irremediavelmente confusa de acessibilidade entre mundos. Bom, voltemos às definições regimentadas por rádio. Os índices subscritos às duas ocorrências de sigma, o conjunto dos axiomas, das premissas, né, estão aí para assinalar a distinção entre os dois conjuntos de condições que Kant chama, respectivamente, condições formais e condições materiais da experiência. Sigma 1 são as condições formais da experiência, sigma 2 as condições materiais da experiência. Ora, protesta a rádio, essa especificação e duplicação do conjunto de condições relativamente às quais algo é possível ou necessário, compromete a pureza lógica das definições. Com essa dualidade de condições, traslada-se para a área da experiência a dicotomia metafísica de forma e matéria, que Kant recusa veementemente, ele dá a referência, como fundamento das modalidades. Bom, vocês podem agora se perguntar, como eu me perguntei, o que tem a ver com a dicotomia metafísica de forma e matéria, a crítica de Kant à concepção do atual como o resultado de um acréscimo ao domínio do meramente possível. Por que não pode ser para Kant?
pois o que devesse ainda ser acrescentado além do possível seria impossível. Fora da concordância com as condições formais da experiência, ao meu entendimento pode ser acrescentado somente algo, a saber, a conexão com uma percepção qualquer. Mas o que com ela é conectado segundo leis empíricas é atual, wirklich, ainda que não seja percebido imediatamente. A resposta está num artigo publicado por rádio 15 anos antes. Ao rejeitar o ilemorfismo da tradição metafísica, Kant rejeita a compreensão do ente como uma união de algo acidental e algo necessário, de matéria e forma. O primeiro componente é apenas o possível, que pelo sobrevir do segundo torna-se atual. Esse é o artigo, o que significa condições de possibilidade. Mas não se trata de que Kant simplesmente rejeite, seja veementemente, seja suavemente, sotto voce, esse dualismo. Como escreve o próprio Rádio, o que se opera na filosofia crítica é uma transposição do dualismo, forma e matéria, para o domínio da experiência. É assim, como sabemos, que o orgulhoso nome de uma ontologia deve dar lugar à denominação modesta de uma simples analítica do entendimento puro. É nisso que consiste propriamente funcionalizar, para falar como rádio, as categorias metafísicas. De onde, por isso mesmo, a impropriedade dessa afirmação perfeitamente defensável em seus próprios termos, mas inadmissível como objeção a Kant. Na definição lógica das modalidades, sigma deve ser um parâmetro que varia irrestritamente sobre a família de todos os conjuntos de enunciados. Apenas dessa maneira definimos uma estrutura lógica pura. Com certeza. Mas definir o que o Rádio está chamando com toda a propriedade de uma estrutura lógica pura é para Kant uma tarefa da lógica geral. A breve discussão das modalidades na lógica de Yesh, o livro-texto dos cursos de lógica do Kant, não contém, por isso mesmo, qualquer menção às condições da experiência. A lógica geral não se ocupa disso. E o mesmo acontece com a reflexão 4298, uma anotação marginal à metafísica de Baumgarten, na qual o Rádio celebra, em troca, a expressão mais perfeita a expressão mais perfeita, mais cristalina e livre de toda interferência metafísica da concepção kantiana das modalidades. Ali Kant escreve: possibilidade, a concordância, non repugnância com uma regra. Necessidade, a posição segundo uma regra. A citação de Rádio omite, em consonância com a sua regulamentação dos postulados, a definição intermediária. São os 3 pontinhos que eu marquei ali. O que vai entre a definição de possibilidade e necessidade é a definição de atualidade. O que é atualidade? Wirklichkeit é a pura e simples posição. Nem uma palavra ocorre aí sobre o conteúdo da regra em questão, o que asseguraria a máxima universalidade, escreve Rádio, das definições, cuja regimentação ao estilo de Rádio consistiria, como se vê, em reescrever sigma 1 e sigma 2 sem os índices subscritos, sem os índices que caracterizam um como um conjunto de condições materiais, outro como um conjunto de condições formais da experiência. Sigma é simplesmente, então, se a gente se atém à letra da reflexão, um parâmetro que varia irrestritamente sobre a família de todos os conjuntos de enunciados. Mas essas são, como assinalei, definições que pertencem à lógica geral. Definições que a filosofia transcendental, parafraseando Kant, concede e pressupõe, mas que estão longe de fornecer condições suficientes do emprego das noções definidas. E é, em última instância, por essa mesma razão que eu não posso acompanhar o Rádio no seu projeto de purgar a lógica modal de considerações sobre acessibilidade entre mundos, ou situações, ou domínios. A queixa dele, como a gente viu, é que, cito, às vezes nos dizem que são leis físicas que determinam a acessibilidade, mas quais e como. Outras vezes, numa perigosa guinada subjetivizante, dizem-nos que um mundo possível é acessível a partir de outro, quando homens que vivem no segundo podem representar seu imaginário primeiro, mas o que significa que alguém se imagina ou se representa um mundo. A omissão do ponto de interrogação aí, tem 2 perguntas sem ponto de interrogação, no enunciado do que para ele é uma pergunta retórica, é um brilhante achado estilístico do Rádio. Eu devo ressalvar que ele reconhece pelo menos um caso
em que a noção de possibilidade não seria problemática. O da lógica dinâmica, em que aquela noção é definida pelas operações de um programa de computador. Como se vê, o rádio toma partido por um projeto que ele concebe, analogamente à sua interpretação preferida de Kant, como consistindo em purgar a lógica modal de resquícios metafísicos indesejáveis. É certo que na literatura filosófica dos últimos 60 anos, toda a sorte de estranhas fantasias foram tecidas em torno da noção de acessibilidade entre mundos possíveis. Mas não é menos certo que fantasias ainda mais estranhas foram ocasionalmente tecidas justamente para evitar essa noção. O realismo modal de David Lewis, com sua doutrina das contrapartidas, é apenas o exemplo mais notório dessa segunda classe de, vamos chamar assim, sonhos da razão. Na sua origem, porém, a noção nada tinha de misterioso ou confuso. Tratava-se de conferir um sentido preciso à interpretação dos cálculos modais que, desde Clarence Irving Lewis, diferentes conjuntos de axiomas caracterizam diferentemente as propriedades dos operadores intencionais. Eis como Kripke explica a noção. Uma estrutura modelo é uma trinca ordenada GKR, onde K é um conjunto, R é uma relação reflexiva sobre K e G está em K. Intuitivamente consideramos as coisas assim. K é o conjunto de todos os mundos possíveis, G é o mundo real, e se H1 e H2 são dois mundos, H1 RH2 significa intuitivamente que H2 é possível relativamente a H1. Isso é, que toda proposição verdadeira em H2 é possível em H1. Nada mais, é só isso. Em S5, o sistema que Raggio sugere implausivelmente, a meu ver, que seria a expressão formal da doutrina kantiana das modalidades, tudo que é possível é necessariamente possível. E o que isso quer dizer é que tudo que é possível em cada mundo, situação ou domínio, é possível em qualquer outro mundo, situação ou domínio. Em outras palavras, que a noção de acessibilidade é, além de reflexiva, simétrica e transitiva. Ora, isso pode ser uma explicação da noção de possibilidade lógica, embora Wittgenstein, nas investigações filosóficas, a rejeite até mesmo uma explicação da possibilidade lógica. Mas essa explicação é certamente inadequada para dar conta, por exemplo, da possibilidade física. A anisotropia do tempo, sua irreversibilidade, é incompatível com essa sobranceira autonomia do possível em relação ao atual. Na ocasião em que eu profiro essas palavras, é possível que eu durma na minha cama na noite de hoje. Mas se daqui até lá sobrevier um imprevisto, digamos um grave acidente automobilístico que impõe a minha internação em um hospital, não será mais possível então que eu durma na minha cama. A noite dormida em casa, acessível da situação em que eu me encontro agora, não é mais acessível da situação imprevista que eu imaginei, a qual em troca é, infelizmente, acessível da situação em que eu me encontro. E o passado é imutável. Nenhuma situação passada é fisicamente acessível do presente ou do futuro. Assim, a acessibilidade física é, como todas, reflexiva, mas não transitiva e antissimétrica. Como vimos, a explicação lógico-transcendental das modalidades é orientada por uma meditação a que Raggio alude de passagem para melhor contorná-la sobre as relações entre o atual e o possível. Precisamente a espécie de considerações que, como agora a gente vê, motivaram a introdução na semântica da lógica modal da noção de acessibilidade. Nada disso é, estritamente falando, uma objeção a Raggio, para quem nada do que eu disse poderia ser novidade. Mas filósofos discordam não apenas nas teses que defendem, mas também, e às vezes de maneira ainda mais decisiva, na distribuição da ênfase, naquilo que Schelling proclamar veementemente, em alto e bom som, em contraste com aquilo que se permitem mencionar suavemente, de passagem, sotto voce. No escrito famoso, William James apresentou os desacordos filosóficos mais fundamentais como uma expressão de diferenças de temperamento. Essas diferenças, que pesam decisivamente na adoção de doutrinas filosóficas explícitas, são raramente reconhecidas. O resultado, assinalava James, é uma certa insinceridade em nossas discussões filosóficas. A mais poderosa de nossas premissas nunca é mencionada. Pessoalmente, creio que há muito a dizer em favor da tese de James, mesmo se eu não posso discutir aqui isso.
A primeira condição, em qualquer caso, é preservar a distinção fundamental entre uma doutrina filosófica e a atitude que a motiva. E não diluir essa distinção, como faz, por exemplo, Russell, que lê Escola, onde James escreve Temperamento. A tese de James pressupõe essa distinção, sem a qual é reduzida, na melhor das hipóteses, a uma tautologia. E o essencial da crítica de James à insinceridade das discussões filosóficas consiste em uma exortação aos filósofos a assumirem a responsabilidade em sua filosofia por seu temperamento. Foi o que eu tentei fazer nessa comunicação. Eu não sei, temos um tempinho aqui para algumas perguntas. Não sei se alguém gostaria da plateia se manifestar. Não? Paulo, deixa eu fazer uma pergunta então. Eu não sei se eu acompanhei todo o raciocínio, mas deixa eu perguntar sobre o que significa exatamente essa desontologização da lógica que teria começado com Kant. E exatamente o que é que tu tá sugerindo que pela manutenção, uma vez que a ideia de acessibilidade foi mantida nas lógicas modernas contemporâneas, que essa desontologização não é plenamente possível. Não acontece. Ela acontece na lógica da demonstrabilidade. O que acontece é que o Raju procura encontrar a lógica da demonstrabilidade já em Kant. Então, a desontologização significa que eu trato as modalidades como relações entre conjuntos de enunciados, simplesmente. E eu não digo que no mundo algo é possível ou necessário. Sim, mas possível, atual ou necessário. O Raju entende que a lógica modal pura, ela é uma lógica sem nenhuma substância, sem nenhuma implicação metafísica. É isso que ele quer. E então ele entende ela como uma lógica da demonstrabilidade. E as lógicas... Então, a lógica modal passa a ser simplesmente a metateoria dos sistemas lógicos, que foi um insight original do Gödel no artigo sobre a lógica intuicionista. Sim, mas qual que seria a motivação para fazer isso assim por parte do... Por que isso seria desejável? Qual que seria a vantagem de ter uma lógica modal desontologizada, sem metafísica, por oposição a uma em que é mais substancial? O Raju pensa que uma lógica modal que carrega consigo uma metafísica modal, é obrigada a aceitar o ilemorfismo da distinção entre matéria e forma da experiência, né? É obrigada a conceber... Sim, mas qual que seria a motivação de fundo para rejeitar isso? Por que não? Uma espécie de princípio de higiene, vamos dizer assim, de ficar com o mínimo estritamente necessário para explicar as noções de possibilidade e necessidade das noções modais. Ele tem razão quando ele diz que Sim, mas então daí essa tua sugestão de que isso é motivado por um certo temperamento, então. Sim. Aquela motivação, o que está sendo... Porque a motivação de fundo é a higiene. Higiênica. Porque, como eu disse, nada do que eu disse o Raju não sabia. O Raju conhecia Kant com uma palma da mão dele. Se ele prefere fazer essa purga no Kant, é porque esse é o Kant que ele gostaria de ter. Sim, mas de qualquer maneira, tu parece reconhecer que houve alguma higienização em Kant. Não? Ou tu não concorda com o que o Raju diz a respeito disso? Não, eu acho que sim, mas isso faz parte do trabalho de Kant, ter distinguido claramente lógica geral e lógica transcendental. Né? Aquela passagem da metafísica do Baumgarten, em que o Raju cita, das anotações do Kant, a metafísica do Baumgarten, que o Raju cita como tendo a expressão mais límpida da concepção não ontologizada das modalidades, aquilo ali é uma anotação à lógica formal, aquilo que assim como as definições da lógica de Escher. Tá? Na crítica da razão pura as coisas não se passam assim. Tá bom, não sei, alguma questão? Alguém gostaria de se manifestar? Não? Então tá, vamos agradecer ao Paulo novamente. Sempre às ordens. Obrigado, João.